Vamos que vamos, nação, para as principais notícias aqui do Flamengo já nessa manhã. Você aí que acabou de acordar, tá indo pro trabalho e já vai ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar fortalecendo e vamos pro vídeo. Vene Casagrande, o que aconteceu, o que está acontecendo com o Flamengo? Um jogo em que o Flamengo empata com o Internacional no Maracanã, com um elenco muito superior ao do Internacional. Eu acho que o Flamengo entrou no jogo como favorito, né? O Flamengo era favorito para vencer esse jogo, sobretudo no Maracanã. O que você achou dessa partida aí pelo lado do Flamengo, Vene Casagrande? Fernandinha, boa tarde, Tartar. Eu particularmente não gostei da atuação do Flamengo. Eu não estou vendo nenhuma evolução dos jogos anteriores e pelo que eu vi, pela apresentação do Flamengo diante do Internacional. Inclusive, acho até que se tivesse para ser um vencedor no duelo, teria que ser o Internacional. Nem o empate, na minha concepção, foi um resultado extremamente justo, porque o Internacional a todo momento, quando estava com 1 a 0 no placar, estava muito mais próximo de fazer o segundo ao Flamengo chegar ao empate. Inclusive, o empate só foi feito por conta de uma bobeira do Bernabé, que é o lateral direito do Internacional, que cometeu um pênalti extremamente juvenil. Então, o Flamengo não chegou ao empate por mérito dele, óbvio, teve o mérito da cobrança de pênalti do Arrascaeta, mas foi porque foi algo dado ao Flamengo. Durante os 90 minutos a gente pôde ver um Flamengo novamente muito abaixo fisicamente e tecnicamente muitos jogadores também ainda estão em busca da sua melhor forma. Vamos lá, vou citar alguns aqui. Léo Ortiz, o próprio Pulgar, começou muito mal 2026 e o Pulgar é um jogador extremamente... Cara, o time todo, eu acho que o que tá salvando ali mesmo é o Vitão e o Cebolinha, cara. O resto, pra mim, tá todo mundo mal. importante. E o Varela. Para a formação tática do Felipe Luiz, porque ele é o jogador que tem mais poder de marcação, e esse poder de marcação o Pulgar não está conseguindo apresentar em 2026, a gente está vendo o Arrascaeta muito mal fisicamente, e quando ele está mal fisicamente, a gente sabe que o uruguaio ele não consegue render da maneira que pode render. Então, assim, tem todo um contexto por conta do planejamento adotado, nós já debatemos isso aqui, mas eu acho que o que justifica muito o péssimo desempenho do Flamengo nesses 4 jogos sem vitória é a questão física, porque o Tartar vai poder dizer melhor do que eu, porque ele já foi jogador. Ele sabe que fisicamente, quando você não está no seu auge, taticamente você também não vai render, porque querendo ou não, você depende do seu físico para conseguir render. E mesmo você tendo um físico bom, você também precisa estar muito bem tecnicamente. E vários jogadores do Flamengo estão mal fisicamente e tecnicamente. Isso acontece com o quê? Taticamente, o time não consegue entregar aquilo que o Felipe Luiz tanto deseja. Na temporada passada, o ponto forte do Flamengo qual foi? O setor defensivo. E o ponto fraco do Flamengo nesse começo de ano está sendo o quê? Setor defensivo. Que a todo momento o Flamengo pode sofrer gol e está sofrendo gol. Tanto é que aconteceu contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Internacional. E o Flamengo não vai ter jeito, não vai ter tempo para se preparar, porque a pré-temporada já acabou. Por exemplo, o Flamengo jogou ontem, Fernandinho. Hoje, reapresentação, aí é o treino regenerativo. Amanhã, último treino. Sábado já tem jogo de novo. E vai ser assim até a parada para a Copa do Mundo. Não tem mais tempo para treinar. Então, por isso que eu falo, e eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, durante as suas férias, é o Flavinho que estava aqui, eu falei, não é para mudar o planejamento. Se mudar o planejamento, pode acontecer o pior. E o pior está acontecendo. Agora, a torcida vai ter paciência? Eu acho que não. Porque ontem a gente pôde ver no Maracanã a torcida vaiando após o apito final. E essa mudança de planejamento que o Vene cita é porque o Flamengo tinha feito escolhas de deixar o Fla Kids, né? Sim. E aí tinha um jogo contra o Vasco, perfeito, um clássico, né, daqui do nosso futebol carioca. O Flamengo não estava bem matematicamente no Campeonato Carioca e aí decidiu antecipar a volta do Flamengo, o Flamengo mesmo, o profissional. E aí todo mundo, nem o próprio Felipe Luiz mostrou que não foi uma escolha Felipe dele. Luiz era contra. Foi contra. Isso foi uma decisão exatamente do presidente. E assim, repito, acho que o presidente tem que tomar a decisão final. Mas o Felipe Luiz e a comissão técnica, o José Boto, eram contra essa mudança de planejamento, para não acontecer justamente o que está acontecendo agora dentro de campo. A grande verdade, Tartar, é porque tá muito incomum esse ano, né? A gente começando o ano em janeiro com o Campeonato Brasileiro, a primeira vez na era dos pontos corridos isso acontecendo. A gente já tem um calendário muito esmagado, vai ter Copa do Mundo no meio do ano, o Flamengo jogou o Mundial, então se arrastou mais, como o Vasco e o Corinthians, que foram para a final da Copa do Brasil
Brasil. O ano desses times acabaram um pouco depois de todo mundo. E aí você vê uma questão física que fica deixando a desejar. E isso é super natural. A verdade, Tartai, é que não tem terra arrasada. A gente zoa, a gente brinca, porque a gente não vai perder o trem passando, né? Portinha tá aberta, a gente vai entrar. Mas a grande verdade é que não tem terra arrasada, né, ô Tartai? Ou você acha que tem? Não tem. É o início de um trabalho, né? Mais um ano. O Flamengo aí tem um super time. O Felipe Luiz conhece bem esses atletas, esses jogadores. É lógico que o torcedor fica chateado quando vai ao Maracanã, não consegue ver aquele Flamengo desempenhar tudo que pode. Todo mundo está muito empolgado com as contratações que o Flamengo fez, com a chegada do Paquetá, essa grande festa ontem, mais uma vez. E, lógico, frustra o torcedor, né? Depois de um resultado que não é aquele esperado. Agora, o Internacional e assim como outras equipes sabem e respeitam isso, né? Da capacidade do Flamengo, técnica, e isso com o tempo, tática, física, vai ficar cada dia mais difícil. E as equipes se entrincheiram lá atrás, jogam muitos recuados, algumas equipes até propriamente, algumas vezes o Inter mesmo ontem teve 2 linhas de 4, quase 2 linhas de 5, e fica bem difícil realmente do Flamengo encontrar nesse início soluções para furar esse bloqueio. Mas eu acho que isso, com o tempo, com mais treinamentos, o Felipe Luiz vai encontrar uma solução para que o Flamengo consiga ser eficiente como foi no ano passado. Fernandinha, o Tartá tocou num ponto que eu gostaria de mencionar, que é a análise que vai além do resultado. Porque assim, você empatar com 1-1 com o Internacional, um time grande, muita gente vai entender como se fosse normal. Mas vamos analisar o desempenho do Flamengo durante o jogo. O Tartá mencionou ali, o Internacional se fechou após o primeiro gol. Na temporada passada, a gente via um Felipe Luiz sabendo lidar com esse tipo de situação em vários momentos. Tanto é que o Flamengo teve sucesso. Nesse começo de temporada, o Felipe Luiz não está conseguindo fazer isso. Parece um time que não está treinando, ou que Mas nunca treinou junto. Mas você acha que é o Felipe Luiz, ou você acha que é por uma questão física, os jogadores ainda não estão conseguindo responder ao que ele pede? Eu acho que, pela questão física, os jogadores não estão conseguindo responder aquilo que o Felipe Luiz deseja. E o próprio Felipe Luiz mencionou isso ontem na entrevista coletiva e eu achei correto da parte dele, que ele falou, a gente esteve mais perto da derrota que propriamente do empate. E é verdade, ele não mentiu isso, ele pelo menos foi honesto com o torcedor. Agora, o que me chama a atenção é essa parte tática do Felipe Luiz, porque os jogadores não estão conseguindo exercer aquilo dentro de campo. Vou pegar um exemplo, Lucas Paquetá, ontem eu vi de perto. Ele é um jogador ainda perdido no esquema tático do Flamengo. Normal. E é normal, é compreensível. Ele ainda vai achar o melhor espaço dele, ele ainda vai entender a metodologia de trabalho do Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz precisa correr contra o tempo, porque não está mais em pré-temporada. O Flamengo agora tem uma sequência de jogos importantes. Então ele vai ter que dar um jeito, seja treinamento e vídeo, para poder encaixar essa metodologia para o que ele deseja nesses jogadores. E sobretudo um Lucas Paquetá, que para mim é titular absoluto. E para fechar a minha análise, eu vejo muita gente reclamando da escalação do Emerson Royal. Gente, olha só, vocês querem o quê? Que o Varela jogue todo jogo na temporada? É Varela e Emerson Royal. O questionamento é, por que o Emerson Royal não consegue render? E eu acho que a crítica tem que ter, porque é um jogador que custou 9 milhões de euros. Foi um jogador extremamente caro. Muito. Então não tem essa de, tem que botar o Varela. Não, em algum momento o Varela vai ter que sentar no banco de reservas e vai ver o Emerson Royal jogar. A questão é, por que o Emerson Royal não está jogando? E tem que ter essa cobrança em cima do jogador. A cobrança não é em cima do Felipe Luiz, que colocou o Emerson Royal. Ele não pode simplesmente botar o Varela em todas as partidas da temporada. O cara é um ser humano, não é um homem de ferro. Então, a exigência tem que ser em cima do atleta e não do Felipe Luiz, que escalou o Emerson Royal, inclusive na minha concepção até de maneira correta, porque a gente está falando de um jogo atrás do outro e tem que ter essa rodagem. Nesse momento, por conta do potencial de elenco, os resultados dos últimos anos, gestão e tudo mais, o título da Supercopa para o corintiano tem um impacto maior do que teria para o flamenguista. Se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo, se o Flamengo tivesse vencido o Internacional, se o Flamengo viesse numa sequência boa e tivesse perdido a Supercopa para o Corinthians, o torcedor não estaria feliz com a derrota, mas levaria de boa. A questão é que o torcedor não esperava, a partir do momento que o time começa mal com o Sub-20, a temporada, emenda com a estreia num bom jogo da equipe principal contra o Vasco, mas depois vai para 3 derrotas e um empate, 2 derrotas do Campeonato Brasileiro e a Supercopa, eu acho que o pacote inteiro tá pesando. E tem uma outra coisa, porque nessa era das retóricas, como foi a final de Supercopa, como é o jogo que acabou chamando mais atenção, apesar de não ser o título mais importante. Era bom dar resposta ontem. O torcedor tá incomodado. Claro, agora, e ele tem direito. E ele tem que estar incomodado. Ninguém nunca viu
eu questionar como alguém vive emocionalmente o clube. Eu acho que algumas vezes essas emoções atrapalham, em outras elas ajudam. Nesse caso, eu duvido que algum flamenguista nesse momento tenha uma perspectiva negativa, pessimista para a temporada. O cara que está mais irritado agora, que está criticando o Felipe Luiz, que está criticando não sei o quê, que está criticando o Bubu porque o Bubu criticou o Paquetá, que está criticando qualquer pessoa do Flamengo, esse cara está esperando e acha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ele acha que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Então, assim, o importante a graça do futebol é exatamente essa. Olha, o volante Alan do Flamengo é a bola da vez neste momento para reforçar o meio-campo do Vasco. Tomara, Vasco, jogadoraço, pode levar, joga muito. Já há conversas entre os dois clubes, assim como também já houve uma conversa por telefone entre Fernando Diniz e o próprio jogador. Trabalharam juntos no Fluminense em 2019. O atleta continua fora dos planos de Felipe Luiz no Flamengo. O Corinthians tentou e não conseguiu. O São Paulo também tentou e não conseguiu. Agora então é a vez do Vasco, que tenta um empréstimo válido até o fim da temporada. E tá aqui, né, pessoal, também aí o Flamengo tá em busca de um centroavante e provavelmente o Flamengo vai fazer essa investida no meio do ano, cara. E tá aqui também a apuração aqui da ESPN que o Tottenham está disposto a negociar o Richarlison no meio do ano. O jogador, né, que está aí no radar do Flamengo e já separou uma grana para poder contratar um centroavante. E eu quero saber aí a opinião de vocês. Vocês aí gostariam do Richarlison jogando pelo Flamengo? Vocês acham que ele é um bom jogador? Ele tá com 28 anos, né? Tá aí na mesma idade aí do Paquetá. E comentem aqui se vocês aceitariam o Richarlison jogando no Flamengo. Já no caso do Alan, tomara que o Vasco consiga fechar essa contratação aí. Mas tem que ser com opção de compra, né? Tem que perder um dinheiro aí também, porque a gente pagou muito caro no Alan, cara. Por conta de quem? Do Sampaoli. Ele mesmo. O Sampaoli, quando veio pro Flamengo, pediu. O Landim foi lá, contratou, né? E tá aí até hoje gerando despesa, não joga, não encaixou no time do Flamengo. E vocês estão de acordo aí com a saída do Alan? Poderia sair de graça? Poderia só o Vasco aí pagar o salário dele e vocês já liberariam já pra ir pro Vasco? Comentem aqui, pessoal. Quero saber muita opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!